Olá, somos estudantes da UFES e hoje falaremos sobre a fibrose cística e as implicações na cavidade oral. O que é a fibrose cística? Fibrose cística é uma doença autossômica recessiva que afeta a proteína CFTR, que traduzindo do inglês significa regulador de condutância transmembranar de fibrose cística, que atua no transporte de cloro através da membrana celular. O gene que codifica a proteína CFTR está localizado no braço longo do cromossomo 7, na região Q31.2, como representa a figura. Diferentes mutações nesse gene dão origem a 6 classes de doenças. As classes 1, 2 e 3 estão associadas à ausência total da proteína, ou à presença dela, só que na forma não funcional. Por isso, essas classes possuem um fenótipo mais grave. Já as classes 4, 5 e 6 possuem a proteína em quantidades reduzidas, ou pouco funcional. Por isso, tendem a ser menos graves. Como é a CFTR? A CFTR é composta por 5 domínios, 2 transmembrana, TMD1 e TMD2, cada um formado por 6 alfa-hélices que atravessam a membrana celular e juntas formam um poro por onde os íons passam. 2 domínios de ligação de nucleotídeo, NBD1 e NBD2, onde o ATP se liga e sofre hidrólise, dependendo do estado aberto ou fechado do canal. E um domínio de regulação R, que possui vários sítios de resíduos de serina que podem ser fosforilados ou desfosforilados, o que regula se a proteína CFTR está estimulada ou inibida. Para o canal se abrir, o domínio R deve ser fosforilado pela proteína quinase A e o ATP se ligar aos domínios NBDs. Esse processo abre o canal e permite o efluxo de cloreto. Para o canal se fechar, ocorre a hidrólise do ATP em ADP e fosfato inorgânico, o que faz os domínios NBDs voltarem à sua conformação original, fechando o canal. Essa terceira figura mostra o estado inativo da proteína, ou seja, desfosforilada, e sem ATP ligado a ela. A desfosforilação ocorre por fosfatases presentes na própria membrana plasmática. Mas como essas mutações afetam os órgãos? No pâncreas, além de impedir a passagem de cloreto, também ocorre menor secreção de bicarbonato, deixando o suco pancreático mais espesso e mais ácido, o que obstrui os ductos e dificulta a liberação de enzimas pancreáticas no duodeno, prejudicando a digestão. No intestino, causam obstruções, impedindo a absorção de nutrientes, causando a desnutrição. No principal afetado pela fibrose cística, o pulmão, daremos mais detalhes. No epitélio do pulmão de pessoas não afetadas, a CFTR permite a saída de cloreto das células. Isso causa pouca entrada de sódio e água, mantendo o equilíbrio de umidade e fluidez no muco. Já em uma pessoa afetada, a falha na CFTR impede que o cloreto saia da célula, afetando o transporte adequado de sódio e água, tornando o muco menos fluido. Esse muco espesso acaba impedindo o fluxo mucociliar e cria um ambiente propício à proliferação de bactérias e, consequentemente, infecções pulmonares. É por isso que no romance A 5 Passos de Você, Stella e Will mantêm distância, para dificultar a ação de doenças oportunistas. Sobre a cavidade oral, em glândulas tanto sudoríparas quanto salivares, a falha na CFTR compromete a reabsorção de íons de sódio e a secreção de bicarbonato nos ductos dessas glândulas por outros transportadores. Em indivíduos não afetados, os ácidos das salivares secretam NaCl e água em direção aos ductos, onde há reabsorção do NaCl, o que induz a secreção de bicarbonato, principal tampão da saliva. Em indivíduos afetados, a reabsorção de NaCl é comprometida e, consequentemente, a secreção de bicarbonato também, deixando o pH da saliva mais ácido, o que altera a solubilidade das mucinas, glicoproteínas responsáveis pela viscosidade da saliva. Em pH mais baixo, os grupos carboxila das mucinas são protonados. Elas se agregam e formam uma rede mais densa e viscosa, deixando a saliva mais espessa. A pouca reabsorção de NaCl aumenta a concentração de eletrólitos, tanto na saliva quanto no suor, caracterizando a fibrose cística como a doença do beijo salgado. Quais são as implicações da fibrose cística na cavidade oral? Como explicado, a saliva possui menos bicarbonato, o que diminui a capacidade tamponante, ou seja, de neutralizar o pH da boca de maneira eficiente, deixando os afetados mais suscetíveis a impactos na cavidade oral, como cáries, cálculos e doenças periodontais. Esse conjunto de alterações e o uso contínuo de enzimas pancreáticas e antibióticos alteram a produção do esmalte, porque cria um ambiente ácido e com desequilíbrio iônico durante a amelogênese, resultando em um esmalte hipomineralizado, com menos mineral, ou hipoplásico, esmalte com menor quantidade, deixando os dentes mais frágeis e que precisam de um maior cuidado pelo cirurgião dentista. Para contribuir com a saúde da gengiva e evitar doenças periodontais, a vitamina C é necessária, porque atua como cofator para a enzima prolil hidroxilase, para oxidar a prolina em hidroxiprolina, um dos aminoácidos que compõe o colágeno, responsável por estabilizar a sua estrutura de tripla hélice, formando pontes de hidrogênio entre as fitas, fortalecendo o periodonto.
Dessa forma, a manutenção adequada da saúde bucal de pessoas com fibrose cística evita a proliferação de bactérias orofaríngeas, que podem agravar a doença pulmonar obstrutiva crônica e piorar o quadro de hospitalização dos pacientes. Por isso, o cirurgião dentista é essencial na equipe interdisciplinar para o tratamento e para a orientação dos cuidados que seu paciente deve ter para uma higienização bucal correta e eficiente. E como é feito o diagnóstico? Podem ser feitos teste do pezinho, teste do suor ou teste genético, como mostram as fotos. A fibrose cística tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento para amenizar os sintomas, como medicamentos. Mucolíticos para diluir o muco, broncodilatadores para relaxar as vias aéreas, antibióticos para prevenir e tratar infecções e enzimas pancreáticas para ajudar na digestão. Essas ações diminuem as consequências bioquímicas da mutação na CFTR discutidas no vídeo, assim como ajuda na prevenção de doenças bucais nos portadores. Essas são as nossas referências. Até a próxima!